Olá, sejam muito bem-vindos. Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa ideia que, sério, pode bagunçar um pouco a nossa noção de realidade. Vamos explorar uma pergunta fascinante que vem de um monte de pesquisas e relatos bem intrigantes. E se a nossa vida for, na verdade, um grande sonho lúcido? Pois é. Vamos pensar nisso por um instante. Imagina se este mundo que a gente acha tão sólido, tão real, operasse com a mesma fluidez de um sonho. Essa é a ideia central que a gente vai investigar hoje. A possibilidade de estarmos todos conectados de formas que, nossa, a gente mal começou a entender. Isso não é pura especulação, viu? A fonte para esta análise traz fenômenos que realmente desafiam as explicações que a gente já conhece. Pensa só, descobertas científicas que acontecem ao mesmo tempo em lugares totalmente diferentes. Pessoas que recebem um transplante de órgão e, do nada, ganham novos gostos. Ou até a capacidade de criar efeitos físicos que dá para medir à distância só com pensamento. São esses mistérios que levam a gente a perguntar qual é a real natureza da nossa consciência. Para começar a responder, vamos olhar para um lugar que todo mundo conhece muito bem. Para a gente começar a entender essa ideia maluca, primeiro a gente precisa olhar para o mundo dos sonhos. É ali que a gente encontra a primeira pista de que a nossa consciência talvez seja bem mais poderosa do que a gente imagina. O conceito-chave aqui é o de sonho lúcido. Não é só um sonho qualquer, um sonho bem vivo. É aquele momento em que, bem no meio do sonho, uma parte da gente acorda e percebe: ei, isso aqui é um sonho. E a partir daí, é possível até assumir o controle. E olha, isso não é coisa de ficção científica, não. O Dr. Stephen LaBerge, lá do Centro de Pesquisa do Sono de Stanford, conseguiu provar em laboratório que o sonho lúcido é um estado de consciência real, genuíno. Ele mostrou que é totalmente possível estar dormindo, fisiologicamente falando, e ao mesmo tempo estar plenamente consciente dentro do próprio sonho. Agora, o mais legal é que o Dr. LaBerge não ficou só na teoria. Ele desenvolveu uma técnica bem prática para induzir esses sonhos. É a chamada técnica MILD, ou indução mnemônica de sonhos lúcidos. A ideia é a seguinte: assim que se acorda de um sonho, a pessoa afirma a intenção. Na próxima vez que eu sonhar, eu vou me lembrar que estou sonhando. E aí se imagina fazendo exatamente isso. É como se fosse um treinamento para a consciência. E a experiência pode ser transformadora. Esse relato aqui, de 1902, do Hugh Callaway, descreve a sensação de um jeito perfeito. Uma explosão de clareza, de beleza, de liberdade. Muitos dos participantes dos estudos do LaBerge disseram sentir que nunca estiveram realmente acordados antes. Impressionante, né? Ok, a experiência pessoal é incrível. Mas e se a gente for ainda mais longe? E se esse espaço dos sonhos não for só um teatrinho particular da nossa mente, mas um lugar que a gente pode, de alguma forma, compartilhar? A visão tradicional diz que os sonhos são só um subproduto da nossa cabeça, da nossa psique. Mas algumas pesquisas sobre telepatia em sonhos e relatos de sonhos mútuos sugerem uma coisa bem diferente, que os sonhos podem ser, na verdade, uma espécie de realidade paralela, um lugar objetivo onde interações de verdade podem acontecer. E as evidências intrigantes não param. Pensa nestes casos, que são descritos na fonte. Um autor que, num sonho, escreve em um francês impecável, uma língua que ele mal arranhava. Um piloto que, depois de um acidente, acorda falando inglês fluente, sem nunca ter aprendido. Uma jovem que desperta de um coma falando alemão. Ué, de onde vem essa informação toda? Parece até que são vislumbres de um possível banco de dados coletivo. E isso nos leva à pergunta central desta nossa análise. Se a consciência consegue acessar um campo de informações compartilhado enquanto dormimos ou em estados alterados, será que ela também consegue influenciar ativamente esse campo compartilhado que a gente chama de realidade? Vamos agora para a parte talvez mais chocante. A ideia de que o pensamento focado, assim como acontece num sonho lúcido, pode ter efeitos reais, tangíveis, que dá para medir na nossa realidade física. E esse número ilustra o ponto de forma brilhante. Um estudo científico publicado mostrou que quando um grupo de mais ou menos 7.000 pessoas se reuniu para meditar com pensamentos de paz, os atos de terrorismo no mundo inteiro caíram 72% durante aquele período. A única variável que bateu com essa queda drástica foi a meditação em grupo. Um outro estudo, em Washington, D.C., mostrou um padrão bem parecido. Durante um período em que um grupo grande meditava pela paz, a taxa de crimes violentos na cidade caiu de forma significativa e voltou a subir assim que o experimento acabou.
A chance disso ter sido só uma coincidência foi calculada como menor que 2 em 1 bilhão. Então, o ponto crucial aqui é que esses não são casos isolados. A fonte afirma que mais de 50 estudos rigorosos, todos publicados em revistas científicas, documentaram esse fenômeno. A teoria por trás disso é que, se a consciência é um campo que conecta todos nós, uma onda focada de paz pode literalmente acalmar as águas desse campo, resultando em menos conflito. Certo. Se isso funciona em escala global, como a gente pode aplicar esse mesmo princípio em um nível pessoal, no nosso dia a dia? A ideia é que, se o mundo lá fora é um reflexo do que está aqui dentro, a verdadeira mudança começa dentro da gente. O próprio Dr. LaBerge nos dá uma metáfora poderosa de uma experiência que ele teve num sonho lúcido. Ele encontrou um ogro bem ameaçador que representava um conflito interno dele. Em vez de lutar, ele fez o oposto, ofereceu amor, aceitação. E o resultado? O monstro, que era uma parte dele mesmo, se integrou, se dissolveu nele, trazendo paz. E essa ideia foi levada a um extremo impressionante pelo Dr. Hugh Lane. A história conta que ele conseguiu ajudar a curar uma ala psiquiátrica de alta periculosidade só revisando os arquivos dos pacientes e curando o que quer que aquilo despertasse dentro dele. A premissa é de responsabilidade total. O que a gente vê no mundo é um espelho do que está no nosso interior. A técnica que ele usou se chama Ho'oponopono. São 4 frases bem simples, mas que não são direcionadas para outra pessoa, e sim para dentro. Ao dizer sinto muito e por favor me perdoe, a pessoa assume responsabilidade total pela realidade que está vivendo. E ao dizer eu te amo e obrigado, ela limpa a energia interna que projetou aquela situação lá fora. Essa perspectiva muda completamente a nossa ideia de mal, né? De acordo com as leituras de Edgar Cayce, o tal do inimigo não é uma figura externa. São as forças de conflito, de egoísmo, de crítica dentro de cada um de nós. A batalha, portanto, não é lá fora, ela é aqui dentro. E assim, a gente volta para o começo. Se a realidade opera como um grande sonho lúcido compartilhado, onde o nosso estado interno se manifesta como a realidade externa, então cada um de nós tem um poder imenso nas mãos. A pergunta final não é se o mundo pode mudar, mas sim, ao perceber isso, que parte da história cada um de nós vai escolher escrever. A fonte nos deixa com essa reflexão.